Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosineide dos Santos Aragão, de Língua Portuguesa. A aula de hoje é sobre gênero textual, artigo de opinião. Vamos lá? Vamos ao objetivo da aula de hoje. O objetivo é ler e interpretar um artigo de opinião, compreender a finalidade, o objetivo, meio de circulação e tipos de argumentos, diferenciar tema e tese, distinguir fato e opinião. Mas eu pergunto a você sabe o que é um artigo de opinião? Onde eles podem ser encontrados? E para quê? Alguém escreve um texto opinativo. Então, venha comigo. Hoje, os meios de comunicação, nós utilizamos computador, smartphone, as redes sociais. Através desses meios de comunicação, você consegue qualquer tipo de texto opinativo. E o artigo de opinião? Ele é um gênero. Que tipo que é esse gênero? Ele é discursivo e argumentativo, tá? O meio de circulação, como eu acabei de falar anteriormente, o meio de circulação é publicado em jornais, você encontra em jornais, revistas impressos e digitais, além de blogs, sites e portais de notícia. E a finalidade, qual que é? É convencer o leitor sobre uma determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Para isso, o que o autor recorre? Ele recorre a argumentos. E que tipos de argumentos? Quais são eles? Nós temos 4 tipos de argumentos. Então, para convencer o leitor de sua tese, o autor ele pode utilizar 4 tipos de argumentos, conforme eu citei anteriormente. De autoridade, sustentado pela citação de fonte confiável, vai pesquisar via internet, mas tem que ser uma fonte confiável. E de princípio, ele apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. De causa, ele baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. Por exemplificação, toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Vamos à primeira leitura? Violência e futebol. Vamos analisar essa leitura? Vamos comigo? Essa leitura, Violência e Futebol, ela é escrita por redação, foi escrita por redação, 0 horas, 30 de agosto de 2017. Vamos lá. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol, e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica, de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo, e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas e às vezes até membros de uma cor clubísticas. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores.
Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão. Como um jogador virá para um estádio onde atletas podem ser agredidos a qualquer momento? Para onde vai nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Esse texto foi escrito por Francisco de Jaci Silva de Souza. Ele é professor de educação física e mestre em educação. Agora vamos lá? Vamos discutir esse texto? Vamos para a atividade 1? Letra A. Quem assina o artigo de opinião? Esse artigo de opinião, quem assina o texto é Francisco de Jaci Silva de Souza. O que confere, letra B, pergunta, o que confere a ele autoridade para tratar do assunto? O que confere essa autoridade para tratar do assunto é o fato de ser mestre em educação e professor de educação física. Então, ele tem essa autoridade, ele é conhecimento, ele tem o conhecimento para tratar desse assunto. Vamos lá, os elementos do texto. O título. Qual é o nome que o autor dá ao seu texto? Ele dá o nome de violência e futebol. E o tema a ser tratado? O tema, ele é o recorte de um assunto que vai servir de base para o texto. A violência dos torcedores dentro e fora dos estádios. E a tese? A tese, ela é a opinião resumida do autor sobre o tema que será defendido ao longo do texto. A tese é a de que a violência dos torcedores tem esvaziado os estádios em jogos. Atividade 2. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão. No trecho, qual o tipo de argumento que o autor utiliza para sustentar sua tese? Veja lá. No trecho, olha a pergunta, no trecho, qual o tipo de argumento, tá, que ele utiliza para sustentar sua ideia? Então, ele utiliza o argumento de causa e consequência, pois ele escreve que a violência é o motivo da fuga dos torcedores sérios, né, dos estádios, ao mesmo tempo em que o esvaziamento é a consequência da violência. Então, esse tipo de argumento, ele está se referindo às pessoas sérias que vão lá para realmente curtir, assistir o jogo de futebol. Vamos lá para a atividade 4? O autor do artigo de opinião, violência e futebol, ele faz referência a algum fato específico noticiado. Sério? Explique isso, certo? Explique. Então, ele não trata esse assunto de maneira genérica, a partir apenas da sua opinião, tá? Então, o autor desse artigo de opinião, violência e futebol, ele não faz referência a um fato específico, tá? Ele não generaliza. Então, caros alunos, o que estudamos nessa aula? Lemos um artigo de opinião e compreendemos a sua finalidade, o seu contexto de circulação e a estrutura do texto. Também diferenciamos o que é tema, o que é tese, fato e opinião. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham conseguido adquirir o conhecimento proposto nessa aula.